Deixe que as virtudes de Deus entrem em você. Abra o seu coração e deixe Deus entrar. Ele vai ajudar a te transformar em um ser humano melhor. Que haja luz, muita luz dentro de você. Que haja paz, muita paz dentro de você. Que haja amor, muito amor dentro de você. Que haja Deus. Deixe que as virtudes de Deus entrem em você. Abra o seu coração e deixe Deus entrar. Ele vai ajudar a te transformar em um ser humano melhor. Que haja luz, muita luz dentro de você. Que haja paz, muita paz dentro de você. Que haja amor, muito amor dentro de você. Que haja Deus. Que haja luz, muita luz dentro de você. Que haja paz, muita paz dentro de você. Que haja amor, muito amor dentro de você. Que haja Deus. Que haja luz, muita luz dentro de você. Que haja paz, muita paz dentro de você. Que haja amor, muito amor dentro de você. Que haja Deus dentro de você. Que haja Deus dentro de você. Que haja Deus. A música, Senhor da vida, nos convida à reflexão e também é uma oração. Pedimos a Tua permissão para iniciarmos o estudo da obra Paulo Estevão e aprendermos essa noite com Estevão o que é a fidelidade a Ti, Senhor. Que os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, possam nos auxiliar, nos intuir. Que os amigos espirituais possam nos fortalecer no cotidiano da vida. Que os nossos amigos espirituais possam amparar a todos nós aqui presentes e aos nossos amores que ficaram no lar. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz. E é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Então, boa noite a todos. Hoje o nosso estudo de número 18 da obra Paulo Estevão. Então vamos lá. Nós estamos em pleno sinédrio. O nosso querido Estevão está sendo julgado
O juiz desse processo é Saulo de Tarso. Então nós estamos nesse momento em pleno julgamento. Que Jesus nos conduza e vamos aprender com Gesiel. Está na voz do nosso querido irmão Maurício e Paulo na voz do nosso querido irmão Augusto. Vamos lá? Paulo de Tarso fez essa pergunta. Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Ele respondeu: Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Então, dando essa resposta, ele colocou o Cristo acima de Moisés. Isso não pode, em hipótese alguma. A essa resposta do acusado, houve um prurido, imagina, hein? De exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus, encolerizados, gritavam injúrias, queriam matar. Como que ele poderia dizer que o carpinteiro era maior do que Moisés? Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório e, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo. Mas que proveito tiraríeis da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas em uma cruz de ignomínia? Infâmia, aprisco, o local onde ficam as ovelhas. Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Quando ele diz, desprezo o valor puramente convencional que a lei de Moisés, a lei, me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo. Desprezo. A palavra de Gesiel foi muito forte. Ele está aqui, não é à toa que o sinédrio está em ebulição. Em ebulição. O povo está com ódio de Gesiel. Que esperais, porém, do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. É como se tivesse assim, no decorrer do nosso dia, quando a vida nos chama a testemunha, é como se perguntasse, a quem tu serves? Quem é o Senhor que tu serves? Se tu serves ao Cristo, seja instrumento dele. Fantástico. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Gente, isso daqui foi uma bomba que caiu dentro do Sinédrio. Ele disse, ele nesse momento colocou todos de Israel na mesma linha dos gentios. Acabou. Tu tá louco? Tu tá querendo dizer o quê? Que nós somos iguais? Logo, o povo judeu, os israelitas que acreditavam ser o escolhido de Deus. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia
prorrompeu em gritos, em vaias, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Então, todo irmão que não era israelita era chamado de gentio. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena, curiosos e interessados, como se presenciasse uma cerimônia festiva. Porque os romanos não entendiam, era uma discussão religiosa, mas ele estava ali, dando presença, tinha soldados romanos. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido. É a vossa primeira condenação. Então, a primeira condenação já foi, porque ele foi condenado, ele foi denunciado por blasfemo, caluniador e feiticeiro. E isso não me atemoriza, disse o acusado determinado. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos. Prefiro acreditar com Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. E isso não me atemoriza. Vou dormir no congelador hoje. Por quê? Porque eu sei que tu pode matar o corpo, torturar o corpo, mas minha alma tu nunca vai atingir. Então, todas essas agressões que Saulo está fazendo, toda essa tortura, não conseguiu atingir a alma de Estevão. Saulo mordeu os lábios, ele tinha esse hábito, quando ele estava com raiva, ele mordia os lábios, raivosamente, já devia estar com afta, e acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza. Caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. O interpelado, dessa vez, endereçou-lhe significativo olhar e murmurou. Por que aguardais minha confirmação, se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Mais uma vez, ele coloca Jesus acima de Moisés. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no reestabelecimento da verdade acima de tudo e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar, pelo Mestre, o preço da mais pura fidelidade. Olha só o que ele diz, olha. Ele diz, por que tu aguarda a minha confirmação se tudo isso aqui está armado? Primeiro ponto, não vai adiantar nada. Ele diz, o Evangelho desconhece as complicações desse raciocínio para ficar discutindo. O Evangelho, o que Jesus dizia, fuja das discussões. Fuja do fermento das discussões. Enquanto você está discutindo, está perdendo tempo, deveria estar fazendo bem. Fuja. Então, o Evangelho não conhece isso. Não desdenho Moisés. Eu não estou desdenhando Moisés. Mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus. Eu não tenho como deixar. Jesus é maior. Podeis lavrar sentenças, proferir, excomungando, né? Me excomungando contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador. Você imagina se todo mundo decidir a servir Saulo de Tarso, concordar com tudo o que Saulo de Tarso está exigindo, quem é que vai fazer o serviço de Jesus? Alguém tinha que se sacrificar. Por isso que foram 3 séculos de sacrifício. 3 séculos a bom morrer gente. Porque se o povo cedesse, pronto, acabou o cristianismo. Então é o que ele fala aqui. Poder lavrar sentença e proferir, excomungar anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo.
e sem embargo, sem apreensão, sem medo das mais dolorosas consequências. Sem medo. Aqui estou para fazê-lo. Vou cumprir. E saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Ele tinha consciência. Não vou ceder, não vou discordar. Jesus é o Salvador, Moisés está abaixo dele, e se quiser me matar, pode matar, mas eu não vou ceder. E a gente fala assim, né? Ele estava dando testemunho com a própria vida dele. E nós? O nosso dia a dia, qual é o nosso testemunho? Não é verdade? É bem pequenininho ainda, né? São as encrencas, como diz Emmanuel, é a cruz de palha. Então hoje essa fidelidade ao Cristo, esse ser fiel ao Cristo é ao decorrer do dia, eu não me prostituir moralmente. Vamos lá. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. Caluniador. Ser chamado de caluniador. Era um título assim. E tão logo foram grafadas, escritas as novas declarações pelo escriba, que anotava os termos da inquirição, que a função do escriba era essa, acentuou sem disfarçar a ira que eu dominava. É indispensável não esquecer que sois acusados de feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com generosidade, da galhardia e generosidade. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizasse nesse feito. Sortilégio aí são os feitiços. Não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Pensais inocentar-vos com esta ingênua declaração? Falou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos exculpa. Fui testemunha do fato, e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Você está vendo quando a pessoa... o Saulo de Tarso é um fanático religioso. E é aquilo que nós estávamos estudando ainda há pouco no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala fora da igreja não há salvação. É como se ele dissesse, fora do judaísmo não há salvação. Então, quando nós entramos em uma religião e nos tornamos essa pessoa fanática, achando que só a tua religião é a certa, que só a tua religião vai salvar, te torna uma pessoa assim. Então ele disse, poxa, ele viu uma moça chegar, trazida pela mãe, a criança, a jovem era muda, ele viu a cura ser realizada e ele não quis enxergar e rotulou isso de feitiçaria. Jesus era chamado de feiticeiro e Beuzebu. Jesus. Então, a intelectualidade, para quem não tem maturidade emocional, tende a fazer com que a ponta do nariz levante bastante, entendeste? É muito comum, nós ainda nos lambuzamos muito quando desenvolvemos a intelectualidade, quando carregamos um títulozinho na mão. Nós começamos a nos achar Deus. Então, ele tinha todo esse aparato, tinha os títulos, era um homem extremamente inteligente. Lembra que ele falava o grego, preferia falar o grego, se vestia a romana, era muito respeitado, era apontado como um dos homens mais inteligentes. Então, esse tipo de movimento desenvolve o que dentro da criatura? Orgulho. Dentro da cultura judaica, tinha o Hillel e o Xamã. O Hillel foi sempre considerado, que era o avô de Gamaliel, sempre foi considerado um mestre do bom senso.
Tanto é que foi ele que junto com um grupo, que criou o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí criou, aliás, o grupo todo, e aí criou a divisão, quem era meu próximo. Aí o xamã defendia a tese que o próximo era só o irmão israelita, que os demais não eram. Já o nosso querido irmão Iléu, avô de Gamaliel, dizia que todos, independente se era ou não judeu, todos seriam nossos irmãos, entendeu? Por isso a parábola do bom samaritano. Então a gente vê, nós vamos percebendo que o neto puxou um pouco pro avô, seguia essa linha do nada radical demais, entendeu? E Saulo pegou o lado mais radical. E lembra que não é só uma luta política, religiosa, é uma luta o quê? Pessoal. De orgulho. Todo esse movimento aqui foi um movimento pessoal. A intenção de Saulo não era prender Estevão. Saulo tinha certeza que quando ele montasse todo esse teatro, Estevão iria ceder. Na cabeça dele, porque você julga o outro por aquilo que você faria caso você estivesse no lugar do outro. Então o que ele imaginou? Se eu estivesse na situação de Estevão, com todo esse movimento no julgamento, eu não vou querer morrer, eu ia ceder. Entendeu? Se eu tivesse errado, ainda mais perante ao judaísmo, que é o que ele venera. Então ele não imaginava isso aqui. Isso aqui para ele também está sendo uma surpresa. Ele acreditou que Jesiel iria ceder. E era o que ele queria, porque a vitória de Saulo seria ver Jesiel cedendo. E ele queria, inclusive, Jesiel, que ele identificou em Jesiel uma inteligência muito grande. Queria Jesiel ao lado. Faz até o convite. Vamos ver o que ele vai falar sobre as curas, essa cura, esse sortilégio. Olha só a resposta de Estevão. Contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Ele pegou o Antigo Testamento e disse assim, só uma observação. Moisés fez jorrar de uma rocha a água. Ele está pegando, e está pegando o texto que Saulo conhece. Foi feitiçaria? Tá, primeiro ponto. Segundo, com que feitiçaria o povo eleito viu abrir-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Você lembra quando Moisés estava levando os nossos irmãos judeus, tirando do Egito? Não abriu o mar lá para eles atravessarem? Isso foi feitiçaria? Jesiel está aqui questionando, né? E aí ele fala também do Josué, que é aquela passagem que atrasou a marcha do sol. E obviamente nós sabemos que isso aqui é uma metáfora. Ele diz de Josué: não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? Analisando a resposta clara, né, concisa, firme, reveladora de raciocínios lógicos, irretorquíveis, o doutor de Tarso quase rilhou, trincou os dentes de raiva. Esse cara, ele perde todas. Detalhe, na frente de todos. Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e admiração de muitos. Chegava a desconcertar-se intimamente. Como recuperar a calma? Dado o temperamento impulsivo que o levava aos extremos emotivos?
examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. E olha que o homem era um doutor da lei, preparado só para a discussão, a disputa, a arenga. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida, considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nestes termos. O acusado confirma, por sua palavra, a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar em público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, ele tem direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Proponho, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Agora. Mas era de direito dele, porque ele era da tribo de Zacá, ele tinha direito de se defender. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolharam-se quase com espanto, como aprovar seria, a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, tá vendo? Fixando-lhe o rosto vermelho de cólera, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. Ele estava com muito ódio. E qual era o ódio de Saulo? Por que ele estava com ódio? Ele não ganhou nenhuma arenga de Jezeel. Quem já assistiu aqui o Pinga Fogo? De Chico. E que quase sempre são de Emmanuel. Gente, é rico. Mas que programa é aquele? A quantidade de informações que o nosso querido Emmanuel traz pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, e como está atual. Como está atual. As mesmas perguntas de 71, o ano que eu nasci, cabe perfeitamente para o ano de 2017. E aí você vai percebendo justamente isso, as respostas são grandiosas. Deixa aqueles sábios intelectuais, nomeados de intelectuais da época, que estavam fazendo a entrevista assim, ó. Porque ninguém imagina. Então, são respostas também de ordem divina. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, é com tanta alegria, Senhor, com o coração transbordando de felicidade e esperança, diante de tantos ensinamentos, que nós te agradecemos a vida. Nós te agradecemos este farto banquete, preparado com tanto amor. Que nós possamos, Senhor, não fazer disto uma virtude negativa e guardar para nós mesmos tanto amor. Que nós possamos, ao sair daqui, infundir em nosso próximo essas tuas vibrações de amor, através do olhar carinhoso, do ato de paciência, da palavra construtiva, do acalento, através da prece, da atenção. Que nós possamos, Senhor, ter a oportunidade de dar o nosso testemunho, provar o nosso valor como trabalhador fiel da tua senda, e que a cada dia a tua luz brilhe em nós, que nós possamos te refletir a todos os lados, trazendo sempre esperança àquele coração que pensa em desistir, força aos que estão cansados e carinho aos desalentados. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.